Você sabia que existem coisas que não são erradas, muito menos imorais, mas que podem fazer muito mal? Essas coisas, quando se tornam importantes na nossa vida, podem fazer um estrago, mesmo que elas não sejam pecaminosas. Mas afinal de contas, que coisas são essas? Como é que eu posso compreender melhor e lidar com as consequências destas coisas que, apesar de não serem erradas, podem fazer um grande dano a mim? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos procurar entender o que são estas áreas cinzentas. Fique comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao seu programa Está Escrito. É um prazer imenso para mim e para todos nós aqui da TV Novo Tempo poder receber você mais uma vez para abrirmos juntos a palavra de Deus e assim aprendemos muito mais com aquilo que está escrito. A gente quer oferecer para você esse que é um presente. É muito mais do que isso, viu? A gente quer dar para você essa revista Esperança, Deus me ouve. Como nós estamos aqui estudando sobre a vontade de Deus, a ideia é ajudar você a compreender melhor quais são os planos do Senhor para a sua vida. Como é que funciona a vontade de Deus? Será que ela está presente em todos os dias, em todos os detalhes? Onde entra o aspecto da oração? Bom, para você entender mais e melhor sobre esse assunto, a Novo Tempo preparou aqui esse guia de estudos, a revista Deus me ouve, para você começar um relacionamento mais profundo com Deus, vivendo, é claro, sob a orientação da sua vontade. E aí, você já tem? Bom, se você não tem, é só entrar em contato com a gente agora mesmo. O telefone está aparecendo aqui embaixo, o site também. Você pode entrar em contato no WhatsApp 12 982 44 4449. Você vai clicar no link que você vai receber, vai preencher ali algumas informações e vai solicitar o endereço, aliás, vai solicitar o guia, a revista, para a gente enviar no melhor endereço para você receber aí, tá bem? Claro, sem custo nenhum. Isso tudo porque nós temos aqui os nossos anjos da esperança, que são valentes invisíveis, que todos os meses fazem as suas doações, contribuindo para que a Novo Tempo tenha condição de preparar, imprimir e enviar diretamente para a sua casa sem custo nenhum. Então, a nossa gratidão aos anjos da esperança. Você está vendo aqui o telefone que está aparecendo? Se você ainda não é um anjo, ligue agora mesmo para o número 0 operadora 12 21 27 30 30. Você vai ser atendido na Central Anjos da Esperança e eles vão te ajudar a tirar todas as suas dúvidas. E você, ao ser um anjo da esperança, vai abençoar demais, demais mesmo, a vida de muitas pessoas. Muito bem, nós estamos aqui nesse começo de ano falando sobre a vontade de Deus e hoje eu quero estudar a vontade de Deus dentro da Bíblia num assunto que é complexo, porque parece que não há assim uma definição específica para algumas coisas que nem são muito certas, nem são muito erradas, é como que se fosse uma área cinzenta. E eu quero convidar você para ir comigo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 10, eu quero ler com você do verso 23 até o verso 31. Dá uma olhadinha o que diz aqui o texto. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum
dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. E o texto segue dizendo, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu vou começar aqui fazendo uma afirmação. Você sabia que existem coisas que não são erradas, muito menos imorais, mas que fazem muito mal? Veja, essas coisas, quando elas se tornam importantes na nossa vida, elas têm capacidade de fazer um enorme estrago, mesmo que elas não sejam pecaminosas. Mas, afinal de contas, que coisas são essas? Bom, vamos entender a problemática que está por detrás dessa questão das áreas cinzentas. É provável que você tenha sido levado a crer que as decisões mais difíceis que você deveria tomar na sua vida ao lado de Jesus são aquelas associadas entre o que é certo e o que é errado. A gente costuma perguntar assim, é errado, é pecado fazer isso? Por que é errado ou é pecado fazer aquilo? Sabe que essas perguntas, elas podem ter a sua complexidade, mas, olha, com certeza, elas estão numa prateleira mais baixa que as questões que se encontram nas áreas cinzentas. Elas se encontram no nível mais elevado de profundidade, de complexidade, e por isso a gente tem que olhar com bastante carinho para elas. São questões mais difíceis, exatamente aquelas que estão gravitando entre as questões que estão relacionadas entre o que é bom e o que é melhor. Você sabia disso? Essas questões são as mais complexas. Sabe por quê? Porque as perguntas que são feitas relacionadas a esse tema não tem uma resposta que seja errada. Veja, escolher entre coisas que podem trazer coisas positivas tem o potencial de gerar mais ansiedade e insegurança. Que questões são essas? Vamos lá. Que profissão Deus gostaria que você escolhesse? Você poderia ser um engenheiro, poderia ser um médico, um jornalista, enfim. Quem é que você deve namorar? Será que a menina A vai trazer mais felicidade que a B? Que ministério, departamento da sua igreja, que ação missionária você deve ajudar? Veja, se eu quero mudar de área, se eu quero ir para uma outra cidade, para um outro país, será que Deus tem uma resposta certa para onde eu devo ir? Se você é casado e pensa assim, será que eu devo ter filhos? Ou quem sabe você está na outra questão, né? Será que a gente deve tentar o segundo filho? Veja, para todas essas perguntas que eu acabei de fazer, não existe nenhuma resposta que seja errada. Veja, porque elas não estão associadas a problemas morais, problemas éticos, problemas espirituais. Diante desse contexto, um contexto assim, que muitos buscam a vontade de Deus, para saber, assim, em detalhes, o que eles devem escolher. Não é que a gente tem liberdade para fazer o que a gente quiser, né? Como se as nossas escolhas elas não expressassem o que é santo ou aquilo que é pecaminoso. Mas a gente precisa saber como é que a Escritura é útil para nos ajudar em tais situações e tomar as melhores decisões diante desses contextos. Então, para você entender como fazer diante de uma situação como essa, existe uma palavra que ela quase que consegue descrever o contexto dessas decisões que são tomadas em áreas cinzentas. Que palavra é essa? É a palavra adiáfora. Você já tinha ouvido? Essa palavra,
ela significa aquilo que não é obrigatório ou aquilo que não é proibido. Veja, é algo ou aquilo que é moralmente diferente. Simplesmente isso. Esse termo tem sido usado no meio teológico para se referir a casos em que não há uma questão certa ou errada em si mesmo. Por exemplo, veja, eu vou estudar nessa faculdade ou vou estudar naquela outra. Eu vou morar nesta casa ou vou morar naquela outra. Eu vou para aquela cidade ou vou para aquela outra. Eu vou comprar esta casa ou aquela lá. Essas são opções que não necessariamente vão estar atreladas a motivações pecaminosas. Elas, portanto, são moralmente neutras. E o que fazer quando a gente se depara com uma situação assim? O que acontece é que estas questões trazem uma dificuldade para você saber qual é a resposta melhor para esses contextos. Isso pode trazer ansiedade, isso pode trazer algum tipo de complicação emocional. Mas a gente não deve sofrer por não saber a resposta sobre que faculdade eu devo estudar, ou em que cidade eu devo morar, ou qual casa eu devo comprar ou alugar, ou que profissão eu devo seguir. Mas acontece que muitas pessoas acabam sofrendo exatamente porque não sabem qual é a resposta que devem seguir em contexto parecido. Eles ficam esperando que tenham assim diz o Senhor, quando que, na verdade, Deus não vai detalhar claramente o que deve ser feito. Numa situação assim, o que a gente deve fazer? Bom, é preciso entender que existem na Bíblia coisas que são reveladas e que estão relacionadas a princípios gerais, que não necessariamente, no nosso contexto, estão ligados a um contexto cultural e contemporâneo. Portanto, são questões passadas que têm princípios que podem ser usados de uma outra forma no nosso contexto. Nesse caso, os princípios gerais, eles podem ajudar dando para a gente um panorama ou um contexto mais amplo. E esses princípios, eles podem ser marcadores para decisões mais seguras que a gente tem que tomar. Mas se existe na Bíblia alguma coisa específica relacionada à sua necessidade de escolha, se há um assim diz o Senhor, orientando claramente o que você tem que fazer, então, olha, nesse caso, não fique esperando aí uma orientação especial. Agora, se você entende que Deus, ele não falou detalhadamente, se ele não definiu, se ele não prescreveu algo relacionado à decisão que você tem que tomar, e há muitas decisões da vida, a gente então tem que procurar entender qual decisão é melhor. A Bíblia, na maioria das vezes, apresenta só princípios gerais, que abrangem assim uma questão plural de diversas formas e respostas. Veja, esses contextos, essas histórias, essas citações da Bíblia podem até nos ajudar na tomada de algumas decisões mais seguras, mas não necessariamente elas vão regulamentar o processo de escolha. Ela pode até dizer o final, mas não vai dizer como você vai fazer isso. Então, quando você estiver diante de situações assim, não se esqueça que você deve considerar algumas coisas. Primeira coisa, você deve considerar as questões específicas da vida. Elas devem ser avaliadas diante da luz dos princípios gerais que a própria Bíblia oferece. A sabedoria do alto, ela deve ser compreendida através dessas diretrizes gerais que auxiliam a gente na tomada de decisões. Mas, ao mesmo tempo, não fique esperando um assim diz o Senhor para coisas que a Bíblia não fecha questão. Está dando para você entender? Não fique esperando. Bom, mas como é que a gente pode extrair da Bíblia, então, essas diretrizes? É importante a gente agora tomar uma volta no texto e tomar aqui algumas lições de uma análise textual. Vamos voltar aqui ao texto que nós começamos lendo. Veja, nesse texto que nós lemos, Paulo ele pode fornecer algumas diretrizes básicas para alguém que está diante de situações adiáforas, ou seja, que não são nem certas nem erradas. São questões moralmente neutras. Essa é uma parte da carta que Paulo escreveu aos Coríntios que traz um exemplo claro de como a gente deve proceder. Aqui, Paulo formula
5 diferentes questões que devem ser levadas em consideração e eu gostaria de trabalhar aqui com você essas questões que estão nas áreas cinzentas. E que questões são essas? Vamos lá. A primeira pergunta que a gente encontra aqui no capítulo 10, o verso 23, ela deve ser considerada. Que pergunta é essa? É lícito o que eu estou querendo? A resposta aqui de Paulo é: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Veja, Paulo ele está tratando, no contexto aqui do capítulo 10, do problema do poder ou não comer carnes sacrificadas a ídolos. Era muito comum você conseguir carnes nos mercados que já tinham sido utilizadas nos sacrifícios pagãos. E a pergunta que dividia os partidos, as opiniões, entre a igreja de Corinto e entre os coríntios de maneira geral era: pode ou não pode comer carne sacrificada aos ídolos? É pecado ou não comer esse tipo de carne? Bom, a questão aqui não era se eles podiam ou não ir a esses festivais pagãos idólatras, mas a pergunta que aparece aqui é se eles poderiam ou não consumir a carne que era oferecida nesses rituais. E aí, qual é a resposta? O apóstolo já havia proibido os crentes de Corinto de participarem nesses festivais religiosos pagãos. Ele entendia que o crente, se ele participasse, ele se faria participante da idolatria que era praticada ali. Então, ele é bem enfático ao dizer que eles não deveriam participar. E a resposta está aqui no capítulo 10, o verso 14. Olha só o que Paulo diz. Diz exatamente assim, capítulo 10, verso 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Observe que ele é taxativo. Fugir da idolatria. Mas ele não fecha só essa questão. Tem uma outra aqui, no verso 20. Olha só o que ele diz aqui no verso 20 e no verso 21. Antes, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que eles sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vocês se tornem associados aos demônios. Veja, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Observe que ele faz uma diferenciação entre participar das festividades e comer a carne que era oferecida nesses lugares. Toda decisão, no primeiro momento, precisa passar pelo crivo da moralidade. O que é isso? A gente tem que se perguntar, é lícito ou não? É pecado ou não fazer isso daqui? Veja, se algo é ilícito, se algo é imoral, então ele não pode ser uma opção viável para os cristãos. A primeira coisa que você precisa certificar diante de uma situação assim, de uma área cinzenta, é exatamente saber se o que eu quero, ele é correto, ele é ético, é saudável, é moral. Veja, se houver a menor dúvida de que talvez isso seja imoral, antiético, então se afaste dessa situação, se afaste dessa pessoa, se afaste desse negócio, se afaste dessa sociedade, enfim, fuja. Mas há uma segunda pergunta que você encontra aqui no verso 23 ainda. Isso convém? Ele diz aqui, mesmo sendo lícito, moral, ético e saudável, isso convém? É benéfico para mim? O quanto isso vai me edificar? Há certas coisas que não são erradas, mas não edificam. A edificação pessoal, ela deve ser um critério perseguido em todas as decisões que nós tomamos, sejam elas importantes ou não. Veja, nós vivemos na cultura do descartável, daquilo que é obsoleto. Tudo tem um prazo de validade. As prioridades, elas são parecidas com a flexibilidade do isopor. Ou seja, logo não serve para mais nada. Não convém fazer certas coisas, porque elas não são erradas, mas porque elas talvez sejam fúteis, porque elas sejam descartáveis. Foque naquilo que tem um retorno maior e melhor. Gaste mais energia com as coisas que constroem opções viáveis para a sua vida. Como dizia o ditado, não gaste vela boa com defunto ruim. Tem uma terceira pergunta que Paulo faz
numa passagem que é semelhante a essa, que é a primeira carta ainda aos Coríntios, capítulo 6, o verso 12. Essa pergunta ela é retirada de um texto que é bem parecido com esse texto na mesma carta. Diz lá 1 Coríntios 6, o verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Terceira pergunta é, isso daqui escraviza? Existem coisas que são lícitas, mas que ainda assim dominam, que assim escravizam. Mesmo não sendo essencialmente erradas, elas têm o poder de escravizar, de dominar a nossa mente, de dominar as nossas prioridades. Existem três coisas que não são moralmente corrompidas, dentre as muitas que existem, mas que hoje têm esse poder de trazer grande dano, mesmo não sendo moralmente erradas. É o trabalho, o estudo e a família. Veja, essas coisas, elas podem tomar o lugar de Deus, elas podem nos fazer escravos dessa pretensa liberdade, adoradores de altares vazios. Por isso, o lícito, ele pode se tornar escravizante. Tudo que é bom, na medida excessiva, pode se tornar mal. Existem coisas assim que perderam o seu propósito e muitas vezes nós não reconhecemos esse perigo. E agora vem uma quarta pergunta. A quarta pergunta é útil para as outras pessoas? Veja, Paulo aqui, ele estava explicando de uma maneira muito direta que aquele que não cometia pecado, aquele que não era acusado por sua consciência quando comia carne sacrificada aos ídolos, poderia ficar tranquilo que não era errado. Ele deixa claro que comer carne sacrificada a ídolos não era errado. Mas se essa pessoa estivesse diante de alguém que tinha problemas de consciência quanto à carne sacrificada, Paulo então recomendava que ela não deveria comer. Não é que fosse errado, mas ao comer aquela carne, ela acabaria se tornando uma pedra de tropeço para essa pessoa. Bom, qual que é o princípio por detrás dessa orientação? O que eu quero fazer, ainda que não seja errado, eticamente obscuro, mas que prejudica as pessoas ao meu redor, eu não devo fazer. Por quê? Não devo escolher. Por quê? Não devo insistir. Por quê? Porque eu devo sempre pensar se é útil para as outras pessoas. Todas as minhas escolhas devem ter esse crivo de utilidade pública. Se beneficia apenas a mim, talvez esta coisa tão esperada não seja o melhor para mim. Não tem nada de mais você comprar um carro esportivo ou um carro utilitário que seja fora do uso comum, mas se esse carro não vai ser útil para mais pessoas, talvez se elas vão ficar olhando para você, pensando, esse cara está roubando dinheiro, alguma coisa do tipo, talvez seja um equívoco você comprar esse carro. Quem sabe ele seja uma ostentação perigosa, ainda mais se você vive numa cidade que seja perigosa. Aquilo que não é útil para as pessoas pode talvez não ser útil para mim e também para você. E aí a gente chega na quinta e última pergunta, capítulo 10, o verso 31. Paulo diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A quinta pergunta é, isso glorifica a Deus? Veja, essa pergunta nos ensina a colocar as nossas motivações no devido lugar. Será que a minha decisão tem como objetivo maior honrar a Deus? Será que esta é a melhor decisão porque, de alguma forma, ela vai trazer dignidade, honra e glória ao nome de Deus? Esse nível final, ele é muito útil para verificar o propósito de tudo o que nós fazemos. Às vezes, o nosso interesse não deve ser o objetivo final. Privar vontades e escolhas em situações e contextos que não são imorais, não são antiéticos, muito menos são errados, demonstra que eu e você estamos desenvolvendo um domínio próprio. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que é lícito convém. Paulo está estabelecendo parâmetros que ajudam demais quando eu preciso tomar decisões que estão em uma área cinzenta, onde não é exatamente certo ou errado. As nossas maiores decisões não são feitas entre o céu e o inferno, mas entre o que é humano e o que é divino. Se algo que está no seu coração
talvez não venha de Deus, mas com certeza está te trazendo alguma preocupação, saiba que se está no seu coração, talvez não esteja no coração de Deus, mas se está no coração de Deus, com certeza estará no seu coração. Será sempre uma boa ideia manter ali também. Às vezes não parece favorável trocar o razoável pelo bom. E talvez não seja isso que Deus esteja te pedindo hoje para fazer. Sabe, provavelmente Ele esteja te ensinando que existem degraus mais excelentes que te tiram do nível ordinário das coisas, te levando para o extraordinário. Todos aqueles que abriram mão de algo por pensarem naquilo que é lícito, pensar naquilo que convém, pensar naquilo que é útil, pensar naquilo que é honroso, pode ter certeza que eles não estão abrindo mão de nada. Eles estão apenas aprendendo a receber aquilo que é exclusivo para os espiritualmente desenvolvidos. É para esse nível que Deus quer te levar. E pode ter certeza que Ele está trabalhando intensamente para isso. Deus quer te ensinar essas coisas melhores e maiores. E Ele está fazendo isso agora mesmo. E aí? Você entendeu? Talvez a sua dúvida para alguma questão gravite em torno dessas 5 perguntas que Paulo faz. Se você conseguir responder essas perguntas, você vai entender que até mesmo coisas que não são moralmente erradas, talvez não sejam para você, para agora. Ah, mas e aquela pessoa, aquele relacionamento? Talvez não seja errado você começar a namorar, talvez não seja errado você abrir uma empresa, um novo negócio, talvez não seja errado você mudar de cidade, talvez não seja nada disso, mas será que isso vai trazer glória a Deus? Será que isso é lícito? Será que isso convém? Deixe Deus conduzir a sua vida e as áreas cinzentas serão um ponto de encontro com as maiores bênçãos que Deus quer derramar na sua vida. A dúvida, às vezes, traz a insegurança necessária para que Deus trabalhe da maneira certa para fazer o que nós precisamos e talvez não estivéssemos esperando. Você entendeu? Então, se você tem algo que está hoje na sua área cinzenta, eu quero colocar nas mãos de Deus. Você pode orar comigo? Senhor, nós estamos agora diante de Cristo, entregando as preocupações do nosso coração, pedindo para que o Senhor nos abençoe e nos dirija no caminho correto. Que a Tua bênção, que a Tua paz e a Tua graça nos ajudem a entender que tudo que fazemos e vivemos deve trazer glória para o Teu nome. E é isso que nós pedimos e procuramos nesse momento. Ajuda esta pessoa que está aqui, Pai, em oração comigo. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. O programa está chegando ao final. Muito obrigado pela sua companhia. Mas eu queria lembrar você de que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.